Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre candles de volatilidade, o que são candles de volatilidade, como identificar e como utilizar os candles de volatilidade no seu operacional. Mas antes de a gente iniciar no conteúdo desse vídeo, eu quero pedir já para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque sinaliza para a gente, para o YouTube, que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Assim o YouTube distribui para mais pessoas. Queria deixar um convite aqui para você também aproveitar a ferramenta de comentários. Aproveite os comentários aqui embaixo, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão, deixa o seu feedback. Vamos interagir aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá para o conteúdo de hoje, vamos falar sobre candles de volatilidade. Vamos lá, candles de volatilidade. Os candles de volatilidade são candles que demonstram uma grande oscilação de preços. A característica desses candles é a grande amplitude, tá? A distância entre a região de máxima e região de mínima. Então, essa distância é muito grande, isso demonstra que teve uma grande oscilação de preço nesse período, tá? Só que uma diferença aqui. Diferente, por exemplo, dos candles de força. O candle de volatilidade ele tem uma grande amplitude, então ele vai ter sombras muito expressivas, tá? Porém, o corpo dele vai ser pequeno, ou seja, não necessariamente vai ser um candle que mostra para a gente a predominância do lado do mercado, ou seja, não vai mostrar para a gente se o mercado está mais comprador ou mais vendedor naquele período. Não, ele não passa essa informação. Por quê? Porque o candle de volatilidade tem um corpo pequeno. Então ele não passa essa informação para a gente da força do mercado, mas sim da volatilidade do mercado. Porque nesse período o mercado oscilou bastante. Vamos lá alguns exemplos. Eu vou abrir aqui a nossa plataforma Fast Trade e vou mostrar alguns exemplos na prática aqui para você. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui no gráfico da Vale, tá? Gráfico diário. No gráfico diário a gente consegue verificar a volatilidade daquele ativo no dia, se o dia foi muito volátil, pouco volátil. Por exemplo, olha só a diferença desse candle aqui, que é um candle de força, ou seja, é um candle de venda. Olha como no dia seguinte o mercado tende a dar continuidade no movimento de queda. Por quê? Porque é um candle de força. Diferente desse candle aqui, ó. Ele é um candle de volatilidade. Veja que ele tem o corpo pequeno e ele tem aqui sombras expressivas, tá? Então esse daqui é um exemplo de candle de volatilidade. Vamos dar uma olhada aqui em mais alguns exemplos. Vamos ver se a gente acha mais alguns exemplos aqui de candle de volatilidade. Olha só que interessante. Aqui a gente tem mais um exemplo de um candle de volatilidade. Olha só, candle com o corpo pequeno e com sombras expressivas. Demonstra que houve uma grande volatilidade naquele período. Tá? No caso, a gente está no gráfico diário, houve uma grande volatilidade nesse dia, porém não houve uma predominância, tá, de compradores ou vendedores. O mercado deu uma pancada para cima, deu uma pancada para baixo e voltou praticamente na mesma região. O corpo ficou pequeno, tá? O corpo do candle. Vamos lá mais alguns exemplos. Vamos lá, ações da Petrobras, também no gráfico diário. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Isso daqui é um candle de força. Deu a pancada para baixo, depois o movimento ele fez uma correção e deu continuidade, ó. Então aqui um candle de força. E olha só a diferença desse candle de força, por exemplo, para esse candle aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha só. Isso aqui é um candle de volatilidade. Olha o tamanho desse candle. Olha o tamanho dessas sombras aqui. Só que olha o corpo, pequenininho, tá? Então o candle de volatilidade se diferencia de um candle de força, porque o candle de força, vou fazer esse desenho aqui, vamos pegar um candle de alta, ó. O que ele vai ter aqui? Ele vai ter um corpo, tá? Vai ter pouca sombra e ele vai praticamente fechar ou na máxima do movimento ou próximo da máxima. Então o que demonstra aqui? Ele demonstra um claro predomínio da força compradora. Por quê? Porque aqui eu tenho a sombra, aqui eu tenho a sombra, porém o meu corpo aqui, ó, ele teve uma movimentação muito expressiva compradora, ou seja,
ele subiu e fechou quase na máxima, diferente de um candle de volatilidade, onde eu tenho uma sombra, tá? Eu tenho aqui uma sombra grande, tá? Por mais que ele seja azul, que ele feche positivo, olha só, o que aconteceu aqui na prática? Ele abriu aqui e fechou aqui, então ele tem um corpo pequeno, tá? Só que olha só a volatilidade que ele teve, a volatilidade foi grande, bateu em cima, bateu embaixo, só que fechou aqui muito próximo da abertura, diferente daqui, que ele abriu aqui embaixo, deu a pancada para cima e fechou lá em cima próximo da máxima. Então essa é a diferença entre candle de força e candle de volatilidade. Mas como adicionar essa informação no seu operacional? Vamos lá. O que a gente pode ter nos candles de volatilidade? Quando eu tenho um candle de volatilidade, tá, o que o mercado está me dizendo? Que naquele período ele foi muito volátil, porém ele não teve uma predominância de compradores ou vendedores. Porém, caso o mercado rompa a máxima, o que o mercado está me dizendo? Que existe uma probabilidade, por exemplo, imagina que o próximo candle venha e rompa essa máxima aqui. Existe uma probabilidade muito grande o mercado dar continuidade, tá bom? Se o mercado rompe a mínima, tá? No próximo candle ou nos próximos candles, existe a possibilidade aqui de o mercado dar continuidade. Por quê? Porque esse movimento volátil, tá? Não houve um predomínio, houve uma movimentação forte, mas não um predomínio. E ele deixou duas regiões que são a região de máxima resistência e região de mínima suporte. Então os próximos candles, especialmente o próximo rompendo, há uma probabilidade de continuidade de movimento. Então é isso, candles de volatilidade. Atente aos candles de volatilidade que ele te passa informações importantes. Ele te passa informação que naquele período houve uma grande movimentação, porém o mercado não teve uma predominância, mas teve uma grande volatilidade. Seja por causa de notícia, indicador econômico que saiu naquele período, teve uma grande volatilidade e posteriormente rompendo essas regiões de suporte e resistência, de máxima e mínima, o mercado tem a probabilidade de dar continuidade no movimento. Atente a isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!